Vivemos em uma época, irmãos, que as igrejas sinalizam que amanhã encamparão o homossexualismo. Muitas delas. Porque elas já se adaptaram ao feminismo, ordenando mulheres pastoras, aceitando mulher de calça comprida, já aceitaram o mundanismo na aparência, nas joias. Há igrejas que são verdadeira exibição de moda. E essas igrejas contemporizadas, elas aceitam o que o mundo diz. A diferença é que elas não aceitam quando o mundo diz, elas aceitam depois de um tempo. O mundo diz uma coisa, elas rejeitam. Quando o mundo está dizendo uma coisa pior, elas estão aceitando aquela última que o mundo disse. Elas estão caminhando atrás do mundo, com um passo atrás. Elas não têm poder de resistência. Observe a mulher de Ló. A mulher de Ló representa essas igrejas aí, irmãos. A Bíblia diz que a mulher de Ló, ela olhou para trás. Deus tirou Ló de Sodoma. E aqui eu quero ir para a história do início. Ló estava em Sodoma, que era um lugar onde o homossexualismo era difundido. Daí a expressão sodomia, que hoje significa homossexualismo, sodomita, homossexual. Ló vivia dentro desse ambiente. Vivia dentro. Mas Ló afligia a sua alma todos os dias. Ele era um servo de Deus. Ele se angustiava. E Deus enviou anjos para tirá-lo de lá antes de chover fogo e enxofre sobre aquela cidade. A Bíblia, irmãos, mostra que os anjos tiveram uma dificuldade para tirar Ló de lá, porque Ló demorava-se a sair. Para os irmãos verem como o movimento homossexual é contra o cristianismo, a luta é essa, a guerra é essa. Quando os anjos chegaram lá, os sodomitas quiseram ter relações sexuais com eles, com os anjos. Por que não com Ló? Por que com os anjos? Porque todos, desde os mais velhos aos mais moços, queriam aquilo ali. Porque, irmãos, o diabo conduz o movimento homossexual contra Deus. Eles não quiseram aquilo ali com Ló, eles quiseram com os anjos. Não foram alguns que quiseram com os anjos, foram todos. Todos. A luta é entre Deus e este movimento. Os anjos é que foram assediados. O homossexualismo é uma prática que se aceita como normal, transforma-se numa declaração aberta de guerra contra Deus. E eles viram naqueles anjos santidade, e eles odiaram a santidade. Eles viram naquele anjo a presença de Deus e odiaram a presença de Deus. Como o movimento homossexual hoje odeia tudo que lembra o cristianismo. Partiram para cima. Mas os anjos fizeram com que eles ficassem cegos, andando para lá e para cá. E os anjos então passaram a tomar as providências para tirar Ló. Disseram a Ló que falasse com os que iam casar com as filhas dele. Ló foi falar com os tais, eles ficaram rindo. Meus irmãos, a família de Ló, muito embora não tivesse praticado esse pecado, ela estava tão ambientada em Sodoma, ficaram tanto tempo calados e omissos, que ninguém mais levava a sério. O crente proteste contra o pecado, porque se você ficar calado, no dia que você falar, vão rir de você. Eu estive dando uma palestra na sociologia, mestrado, doutorado da UFC essa semana. Estava lá uma aluna que era de uma igreja evangélica aqui da nossa cidade. Essa aluna, irmãos, do mestrado em sociologia, membro de uma igreja fundada por uma mulher em nossa cidade, que até onde eu sei não aprova o homossexualismo, na sala de aula defendeu o movimento homossexual, criticou os evangélicos. Me criticou quando eu falei contra. Depois eu conversei com ela, ela disse assim: pastor, eu digo lá na minha igreja, se vocês querem ser ortodoxos, vocês têm que ser contra o homossexualismo e contra a mulher pastora. Mas aqui na igreja tem mulher pastora, então nós temos que assumir logo, nós não somos ortodoxos. Pelo menos isso ela entendeu.
Ela usou essas palavras que eu estou dizendo. Ela diz: nós não somos ortodoxos. E eu fico pensando, irmãos, essa pessoa está se formando culturalmente. As igrejas evangélicas, muitas delas não têm pessoas cultas. E nós sabemos que as igrejas evangélicas por aí, elas dão os cargos àqueles que têm influência social, que têm proeminência, que têm formação cultural. Amanhã essas pessoas aí estarão nas posições de influência. E o que será dessas igrejas? Eles estão indo para a universidade, entram lá como crentes, entre aspas, temem enfrentar a oposição do mundo, se adaptam, como essa aluna se adaptou. Ela se adaptou para ser benquista, porque lá explodem contra quem pensa, como eu, por exemplo. Ela se adaptou, aí volta para a igreja, essas igrejas que dão cargo para os ricos, para os que são formados, vai dar cargo para essas pessoas, e as pessoas amanhã vão perverter essas igrejas. Eu quero dizer uma coisa: enquanto eu for pastor dessa igreja, eu vou me alegrar com diáconos e obreiros falando errado, que só tem o primeiro grau. Porque, meus amados irmãos, o que vale aqui não é cultura, o que vale aqui não é influência, o que vale aqui é devoção a Deus. Aleluia. Eu não me incomodo com o irmão que erra a concordância verbal, que não sabe falar direito. Eu me incomodo com o herege. É com o herege. E aqui, irmãos, nós não vamos ter como critério de ordenação, posição social, influência, cultura. Nada disso vai contar aqui. O que vai contar aqui é joelhos roxos. O que vai contar aqui é corações intrépidos. É almas ardendo nas chamas do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por isso não zombe do irmão que falou errado. Porque ele pode ter falado de modo errado, mas ele falou a verdade. Aleluia. Deus, irmãos, no final vai esquecer interpretações ingênuas que os irmãos, na sua simplicidade, deram equivocadamente a um texto, mas interpretações que ainda revelam uma devoção profunda a Deus, um desejo de que Ele seja glorificado. Mas Deus vai punir severamente os intelectuais que montaram com muita habilidade mental esquemas heréticos para perverter a igreja de Jesus.